Muitos de vocês pensam que a MEMS é apenas para tratamento facial, mas eu vou provar para vocês, na prática, como ela pode ser um coringa no seu consultório para tratar vários tipos de patologia, inclusive corporais. Você já achou que a microcorrente só servia para facial ou até mesmo para cicatrização Você já achou que a microcorrente só servia para facial ou até mesmo para cicatrização de algum pós-operatório ou ferida? E a resposta é sim. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar e te tirar dessa caixinha fechada das infinitas possibilidades que a microcorrente pode ser utilizada aí no seu consultório. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, e a minha missão neste canal é desmistificar a eletroterapia para você, acadêmico de fisioterapia ou fisioterapeuta. Então, se você ainda não segue esse canal, corre! Segue esse canal, curte esse vídeo, compartilha com outros profissionais para que você não perca nenhum conteúdo que eu posto aqui. E se você quiser trazer algum tema novo que ainda não foi abordado aqui no canal, não tem problema, é só deixar aqui no comentário que eu trago esse assunto para você. Quando a gente olha para a microcorrente, é muito comum a gente aprender na prática clínica ali, ou até mesmo na teoria em sala de aula, que a microcorrente só serve para cicatrização, ou você já deve ter visto por aí uma tabela em que fala sobre frequências diferentes e as profundidades que ela atinge e a intensidade aplicada sobre o que ela faz no tecido. Mas se eu te contar que essa tabela tem zero evidência científica, você não vai acreditar. Na verdade, essa tabela surgiu de uma profissional, né, que montou essa estratégia para tentar ajudar os profissionais a programar a microcorrente. Mas quando a gente olha para a ciência, para o que a gente tem publicado em literatura, nada do que está ali é verdade realmente sobre a microcorrente. E quando a gente olha para este equipamento, ela basicamente, eu brinco que a microcorrente é um equipamento coringa no seu consultório. E eu digo coringa porque independente da área que você vá atuar, viu? Seja dermato, traumato, neuro, ela pode trazer benefícios inexplicáveis de resultados muito mais rápidos para os seus pacientes. Quando a gente olha para a microcorrente, ela é uma corrente simétrica e ela é de baixa frequência e baixa intensidade. Isso significa que ela é subsensorial. Ou seja, que é coisa melhor do que tratar o seu paciente, trazer a cura dele e não sentir nada durante o tratamento? Que um dos maiores desafios que a gente tem com as nossas práticas eletroterápicas nos nossos consultórios é, às vezes, o desconforto que aquele equipamento pode causar no meu paciente durante o atendimento. Um exemplo, correntes excitomotoras, elas incomodam para gerar a contração. Ou até mesmo um ultrassom de baixa frequência, em que ele faz aquele zumbido no ouvido. Tudo isso gera um incômodo para o paciente, mas não significa que não possam ser aplicados na nossa prática clínica. A vantagem da microcorrente é que ela não tem nada disso. Ela não emite ruídos, ela não emite desconforto, o paciente simplesmente não sente ela passar. Alguns até brincam que parece efeito placebo, mas ao longo das nossas consultas eles percebem o benefício que a microcorrente trouxe. Entender que ela traz ali uma frequência que a gente chama de similar à nossa frequência fisiológica, ou seja, a frequência que as nossas células funcionam, faz com que esta corrente seja capaz de ajustar tudo aquilo que a gente tem de defeito dentro do nosso tecido. Seja porque a mitocôndria está disfuncional, seja porque a membrana celular está disfuncional, ou seja porque outro organelo específico dentro da minha célula não esteja funcionando. E aí, quando a gente fala de células, eu não estou falando só de uma única camada, eu estou falando de todas as células do meu corpo. E isso não me traz nenhum problema quando a gente entende que célula é célula, independente de onde ela esteja. Então, a gente olha para as células do nosso corpo, seja ela um neurônio, seja ela um fibroblasto, seja ela um osteócito, ou até mesmo o famoso queratinócito. Eu estou falando de células. E aí, se eu penso, por exemplo, vou trazer um exemplo fora do nosso padrão de dermatofuncional para você entender. Imagina que você tem um paciente, você trabalha com desportiva, e ele fez uma lesão de LCA, ou seja, do ligamento cruzado anterior. E ele precisou operar porque ele fez rompimento deste ligamento. Quando a gente olha para um tendão, né, para um ligamento especificamente, ali, que está unindo um osso no osso para manter aquele movimento, a gente tem uma certa dificuldade no processo cicatricial. Quando a gente pensa em ultrassom, a gente tem um osso no caminho que atrapalha. Quando a gente pensa num laser, muitas das vezes o posicionamento não traz aquela eficácia. A vantagem da microcorrente é que, independente da distância que eu coloque os meus eletrodos, ela vai chegar onde precisa. Ela vai entregar aquilo que faz. Então, se a gente entende que a microcorrente é capaz de aumentar a síntese óssea, é capaz de aumentar a síntese fibroblástica, é capaz de aumentar a capacidade mitocondrial das minhas células,
consequentemente, ela aumenta a produção de proteínas. E quando eu penso no ligamento, ele é formado por proteínas. Então, eu consigo ter uma regeneração, uma reparação, que seria a palavra mais adequada nesse caso, para estruturar aquele LCA sem precisar de um tempo muito prolongado. E aí, vamos trazer outro exemplo. Um paciente que teve, por exemplo, uma fratura de calcâneo, que é um osso chato para a gente reconstruir, principalmente porque o paciente se sente muitas das vezes inseguro até mesmo de botar o pé no chão. Então, se a gente consegue pegar esse paciente, colocar ele com o pé no chão, com a microcorrente para ajudar a melhorar aquela qualidade, ainda associar outros elétrons, por exemplo, o tênis, para tirar esse quadro álgico do paciente, perfeito. Eu aumento a síntese óssea, principalmente porque eu tenho a pressão gerada do paciente estar de pé, e tiro a dor que ele possa vir a sentir ou esteja sentindo com o tênis. Olha que maravilha. Então, a microcorrente ela não é só para facial ou cicatrização de feridas de uma forma geral. Ela serve para um monte de coisa na nossa prática clínica. E é o que eu sempre brinco para vocês, né? Um aparelho meu, eu faço o que eu quiser. E aí isso determina como eu vou aplicar, inclusive de acordo com os eletrodos que eu tenho disponível. Então, eu posso utilizar a luva condutora, quem já me segue nesse canal há bastante tempo, sabe que eu já falei dela várias vezes. Eu posso utilizar eletrodos estáticos, sejam eles de silicone e carbono, que às vezes é ruim se eu quero gerar um movimento no paciente, porque silicone e carbono mexe. Como eu também posso utilizar um eletrodo autoadesivo, que eu vou fixar aquele eletrodo no local e este eletrodo vai ser capaz de passar a minha corrente sem problema nenhum. E pense, muitas das vezes o meu equipamento ele tem 4 canais de saída ali, né? Ou às vezes só tem 2 canais. Então, eu ainda posso usar microcorrente em 2 áreas ao mesmo tempo no meu paciente, porque eu não preciso fechar numa área muito grande ali de eletrodos para entregar realmente onde eu quero. Eu ainda uso muito na minha prática clínica da dermato o eletrodo de silicone e carbono a metro, porque muitas das vezes eu quero trabalhar uma região de perna inteira ou de abdômen, que eu pego aquele eletrodo e fecho aquela região de ponta a ponta sem problema nenhum. Porque a vantagem dela ser simétrica é que, independente da distância, ela vai manter a mesma intensidade para o meu paciente. E aí, quando a gente pensa sobre a parametrização, eu preciso entender. Eu quero ativar a frequência de cura, que é o nome que a gente dá especificamente para a microcorrente, ou eu quero ativar o sistema nervoso simpático para algum efeito mais político. O que exatamente eu quero fazer com a microcorrente? Então, ela traz todos esses benefícios e não fica focada apenas em tratamentos faciais ou reparação e cicatrização de feridas. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos sobre microcorrente ou até mesmo sobre outras eletroterapias e participar de mentorias ao vivo, eu tenho um convite para você. Venha fazer parte da plataforma Dominando a Eletroterapia. Lá você tem um acervo completo de aulas e cursos já gravados e ainda terá direito a mentorias ao vivo comigo, onde a gente discute casos clínicos dos meus alunos e a gente monta estratégias terapêuticas voltadas com o que eles têm no seu próprio consultório. E se você ainda não curtiu esse canal, não perca a oportunidade de participar dele, não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Curta esse vídeo e compartilhe com outro profissional da área da fisioterapia, que eu tenho certeza que irá aproveitar este conteúdo. E na descrição deste vídeo tem um link para você vir fazer parte da minha plataforma Dominando a Eletroterapia. Te espero lá, hein?